Até acompanhar que possui, antes do Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento, existem 4 folhas em branco. Essas 4 folhas em branco significam cada folha 100 anos que Jesus não fala com o povo de Israel. Tá? Então, por isso em branco. Por quê? Porque não houve profeta. E foi nesse tempo onde a maioria dos livros apócrifos foram escritos. Ou seja, como é que eu escrevo um livro religioso num momento onde Deus não fala com o povo? É meio estranho, né? Então esse é um dos argumentos que eu uso contra os livros apócrifos. O outro é que em primeira... Apócrifos. Deixa eu escrever aqui para vocês não terem problema. E o livro de 1 Macabeus, se eu não me engano, tá? Porque existe a 1ª e 2ª Macabeus. Esse livro, ele fala que ele não é religioso. Ele afirma não ser um livro religioso. Como é que você pode ter um livro que não é religioso dentro da Bíblia? Não, mas está escrito o quê? Tipo, qual é a história que ele conta lá? Macabeus, o que fala sobre ele? Não é uma história. Não é uma história que ele conta. Ele diz que os escritos que estão ali não são religiosos. Não são de origem religiosa. E sim, Macabeus é meio que para te ajudar na sua... É tipo um livro de autoajuda, entendeu? Só que, como é que você pode pôr... A ajuda, obviamente, tudo bem, vem, mas você precisa de um livro religioso na Bíblia. A Bíblia é um livro religioso, entendeu? Não existe nenhum livro que não seja religioso na Bíblia, entendeu? Então isso é um pouco estranho, tá? João, então, oi. E sobre Esther, que Esther não cita o nome de Deus em nenhuma parte de Esther, mas Isso. ela dá a entender que é diretamente para Deus. Ela não cita o nome de Deus em nenhum momento de Esther, mas você vê que o livro em si, pela parte histórica, você acompanha que é um Deus Todo-Poderoso. Primeiro, viviam em Jerusalém. Quem vive em Jerusalém adora quem? Só adora Deus. Entendeu? Pelo menos naquela época. Todos que nasciam em Jerusalém adoravam a Deus. Tá? Então, pode não viver como, mas tinham Deus como Deus. Então, é a mesma coisa como todos que nascem nesses países islâmicos, na Arábia ou em outros, já nascem como Allah como Deus, tendo Allah como Deus. Então, assim, a Bíblia realmente, o livro de Esther, para quem não sabia, não fala Deus em momento nenhum no livro. Tá? Mas é um livro religioso. Você vê quando Mardoqueu, quando Mardoqueu ele vai falar com o rei, aquela coisa toda, você entende, tá? Quando o rei tem aquele sonho, que Mardoqueu, você entende que aquilo ali é um agir de Deus. Entendeu? Você consegue compreender Deus dentro do livro. Por isso que é conhecido como canônico. Tá? Você entende o agir de Deus dentro da parte histórica que aconteceu ali. Por que o livro de Esther entrou? Porque foi muito importante para a parte histórica daquele momento. Tá? Todas as mulheres judias foram pegas para substituir a rainha Vasti. Então, assim, é uma parte histórica importante. Ali, eles queriam acabar com os judeus. Como é que é o nome do cara? É complicadinho. Cainã, Acã. Não. Ele tá com a Bíblia aí, não? Não, mas isso é diferente. Depois a gente vê sobre essa questão. Ele queria destruir o povo de Israel. Quase que ele consegue exterminar o povo, porque já era uma minoria. Então, assim, você vê que Mardoqueu foi ali um instrumento, ou Mordecai, como isso depende da versão, porque é diferença de nome, isso não tem problema nenhum. Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz. Ele foi um instrumento usado ali, Esther foi um instrumento usado para que o povo judeu não fosse exterminado. Então é um livro importante para estar ali. Não, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tu poderia me dar uma luz que quando eu li, eu não entendi. Quando o rei dá autoridade para Esther, que todo o povo judeu se contra, quem são esses que eles matam? Porque, tipo assim, pelo que eu entendi, falou que vinham os matadores, perseguidores, como se fosse vindo de outro lugar. Depois o povo mata, eu acho que é 200 mil. Quem são essas pessoas que eles matam? Não, ali o povo judeu estava cativo nessa época. Tava, assim, a Babilônia que era o império que emanava ali. Entendeu? Então, eu não tô lembrando quem está falando que morreu. Quem são essas pessoas que você está falando? Quando o rei, quando o rei fala com o tio de Esther, aí ele fala, rei, aí o rei fala, o que você quer que eu faça? Aí ele pediu para que matar todos os que queriam matar o povo. Que iriam matar o povo se a lei... Eram esses soldados de... Como é o nome? O próprio rei? Amã. Amã. De Amã. Entendeu? Amã. Eram esses soldados.
Mas no caso o soldado não era do rei, porque Amã era um sacerdote. Mas Amã era o primeiro do rei. Depois do rei, quem mandava mais era Amã. Ah, tá. Então Amã estava forjando aquilo tudo, não era o rei. O rei não sabia de nada. O rei estava na dele. Quem estava forjando tudo era Amã. Ele que queria matar, o ódio estava nele. Como ele era o segundo depois do rei, ele era chefe do exército do rei, era como se fosse Davi e Joabe. Lembra de Joabe? Davi e Joabe. Joabe era o chefe do exército de Davi. Quando Davi não foi para a guerra, que Davi cometeu o pecado com Batseba, quem foi que liderou o exército? Joabe. Se o rei não fosse para a guerra, quem ia liderar o exército? Amã. Entendeu? Então, ali era Amã que estava tramando. Ele que usaria o exército da Babilônia para matar os judeus. Mas ele precisaria da ordem do rei. Porque ele não era o mandante. O rei que era o mandante. Por isso que ele perguntou. Rei, ele falou do povo. Ele estava querendo fazer a cabeça do rei. Né? Influenciar. Ele não podia fazer por livre e espontânea vontade, porque ele não tinha autoridade para aquilo. Mas o rei tinha. Se ele convencesse o rei, já era. Mas ele não conseguiu convencer o rei por causa de Esté e de Mardoqueu. Tá? Oi. Sim, claro. 100 anos, 100, 400 anos é muita coisa. Muita coisa. Então esses homens estavam cheios de falta de Deus. Com certeza. Por isso que levou eles a escrever esses livros de autoajuda e acabou dando quem? Idolatria? Sim, e acabaram escrevendo livros. Porque se perderam. Não, 400 anos nasceu muita gente. sem isso. Deus. Não foram todos, exatamente. Não foram todos. Assim, o que acontecia? Na verdade, a vinda do Messias, aquela coisa toda, continua sendo falado por eles. Só que eles, naqueles 400 anos, não teve a voz profética de Deus. Porque Deus sempre teve um profeta no meio do povo. Sempre. Deus nunca deixou o povo ao léu. Nunca. Deus nunca deixou o povo ao léu. Sempre teve uma voz profética no meio do povo. Esse período de 400 anos antes de Jesus vir, foi um período onde Deus deixou o povo ao léu. Não teve um profeta. Mas o povo continuou com aquele entendimento. Não, o Messias há de vir, aquela coisa toda. Tanto que quando João Batista vem, eles na hora reconhecem João Batista como profeta de Deus. Por quê? Por causa das coisas que João Batista falava. João Batista não realizava milagres. Mas João Batista, ele falava com tanta autoridade sobre arrependimento, sobre o reino de Deus, que eles já conheciam João Batista como profeta. Então João Batista veio primeiro que Jesus. João Batista, outra coisa, uma curiosidade bíblica. João Batista foi o primeiro profeta no Novo Testamento, o primeiro profeta cheio do Espírito desde o ventre. Porque naquela época o que acontecia? Você tinha reis, você tinha a primeira pessoa que o Espírito veio já habitando nele, já prefigurando a morte de Jesus. Porque a Bíblia fala assim, e ele será cheio do Espírito desde o ventre. Você vê a Bíblia falando para Jeremias, eu te conheci, eu te escolhi, te santifiquei, aquela coisa toda. Você vê Davi também, mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo estava neles desde o ventre. Você vê a Bíblia falando que Samuel, você vê falando que Moisés falava face a face com Deus. Então o Espírito Santo ele descia para determinadas obras. Mas em João Batista, ele já foi cheio do Espírito desde o ventre. Toda a sua vida o Espírito Santo estava dentro de João Batista já. Porque o Espírito Santo só começou a habitar nas pessoas depois da morte de Jesus. João e Jesus, a Bíblia não fala que Jesus foi cheio do Espírito desde o ventre. Pô, vocês estão brincando. Só que não necessariamente a Bíblia fala que Jesus foi cheio do Espírito desde o ventre. Mas a Bíblia fala que Jesus foi concebido pelo Espírito. Ou seja, obviamente, só o fato de ele ter nascido de uma virgem já te indica que alguma coisa sobrenatural tinha ali. Obviamente João Batista, Jesus deram início a essas pessoas que nasceriam já com o Espírito Santo dentro de si. Tá? Coisa que não tinha no Antigo Testamento. É verdade que disse que Maria e eu não sei qual é o nome da mãe de João Batista. Isabel. Qual? Isabel. Elas se abraçaram e foi daí que que o Espírito passou para João Batista. Meu Deus. Não, aí... Eu escutei isso e sobre que elas se abraçaram, Marco Feliciano. Entendi, não, mas ele quando eles se abraçaram, aí sentiu mexer no ventre entendi, e não. cumprimentou ela. Mas a Bíblia não fala isso, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele seria cheio do Espírito desde o ventre. Ou seja, João, mas foi quando Jesus passou o Espírito para ele. Não.
Ali, ele já é escolhido desde o ventre. Tanto que Jesus já dá, Deus já dá Tudo que ele ia fazer. assim, a parte profética de João Batista, Deus já dá depois. Fala, ó, ele converterá o coração dos pais para os filhos, dos filhos aos pais, ele fará isso, ele fará isso. Então, assim, ali, nesse momento, nessa passagem, a Bíblia só fala que João Batista se alegrou, que João Batista se alegrou ao ouvir a voz de Isabel, de Maria. Só isso. Então isso aí já é conjectura além das contas. Tá? Já foi num ponto onde além do que você pode ir. Mas é a cara dele, ele é assim mesmo. Mas algumas coisas que ele fala é legal, mas outras ele conjectura muito. Não tem como. Não foi isso que aconteceu, não. Não vou falar que não foi, mas também vou falar que foi. Isso aí é uma coisa que, pô. Entendeu? O ser humano, o homem viaja e coloca isso como regra. Não tem como eu colocar que Jesus passou o espírito dele. Hadouken, ótimo. A da baleia que tu contou foi ótima, João. A do quê? A da baleia, do ácido. Aquela foi ótima. Ali foi ele. Eu quero um pra debater isso, cara. Aquela ali foi ele, tá? Ótima essa. Mas, ô João, lembra que naquela igreja, a última que a gente foi, com o louvor e o teatro, aquele rapaz que pregou falou disso? Ele falou de uma palavra um pouquinho diferente, né? Ele quis dizer que Deus deu livramento para Jonas ali dentro, né? Tem a ver também com o que a gente falou. Assim, só para vocês observarem, então, relacionado a isso. Primeira coisa, então. Eu vou estar dando para vocês agora os tópicos importantes para vocês relacionados a isso, ao catolicismo, para vocês saberem onde vocês devem entrar. Tá ok? Já falei sobre isso uma vez, mas vou enfatizar. Até para te dar versículo bíblico para vocês também, para vocês saberem onde entrar e onde sair. Vocês lembram do contexto histórico que eu falei sobre a igreja, não lembra? Então, falei sobre a corrupção da igreja, falei sobre Constantino, aquela coisa toda, tá? Então, gente, só um argumentozinho que é importante vocês saberem, que eu costumo dizer muito. Para vocês conhecerem se algo é verdade científica, o que seria uma verdade científica? Para algo ser verdade científica, você precisa passar pelo teste do experimento da observação. O que é o teste do experimento da observação? É chamado de método científico. Tá? O método científico foi inventado por Francis Bacon lá atrás, um cientista muito conhecido. Tá? Inclusive era um criacionista, acreditava em Deus. Esse Francis Bacon ele inventa algo chamado método científico. O que é um método científico? O método científico é para você saber diferenciar o que é lenda e o que é verdade. Então algo só pode ser dito como verdade científica se passar pelo teste da observação do experimento. Por exemplo, você consegue observar, fui lá no laboratório, observei, não, isso é verdade. Pronto, verdade científica. Tá? Por exemplo, uma coisa que pode ser observada, lei da gravidade. Por exemplo, a lei de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é verdade? Como que eu posso observar isso? Deixa eu ver aqui. Eu não posso ficar no mesmo lugar que o Mateus. Não tem como. Então, é verdade, Mateus? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar? Então isso pode ser observado segundo o método científico. Tá? Lei da gravidade. Tá, aqui ó. Posso observar. A gente está debaixo de uma lei da gravidade. Se eu jogar um negócio pro alto, ele for mais pesado do que o vento, ele vai cair. Beleza. Isso, segundo o método científico, é verdade científica. Agora, para que você consiga observar se algo é verdade teológica, precisa passar pelo teste de onde, tá? Palavra de Deus. Para ser verdade científica, passa pelo teste do experimento da observação. Para ser verdade teológica, passa sobre o teste da palavra de Deus. Então nós vamos analisar algumas coisas que a Igreja Católica fala hoje e nós vamos bater com a palavra de Deus e ver se passa no teste teológico. Tá? Primeira delas. Tá? Trouxe a Bíblia, João? Trouxe, tá aqui dentro do... É porque eu já, para me adiantar, quando eu montei o estudo, eu já peguei os versículos e anotei aqui para não precisar ficar abrindo. Vai começar a dar os tópicos agora? Vou começar a trazer as partes onde a Igreja Católica, onde você pode com convicção falar que é erro, tá? Aí, João, tá com a Bíblia do Catolicismo aí? Esqueci. Pô, João. Pô, vacilei legal. Poxa, eu tô falando da Bíblia Católica Eu mesmo. tô com a Bíblia, esqueci, cara, que eu tenho essa Bíblia lá em casa.
Eu poderia dar o estudo para vocês de catolicismo com a Bíblia Católica, vocês vão ver quanta contradição. Eu perguntei, tem como tava Pensei que você já está na minha Bíblia, normal, tá aqui. Entendeu? A Bíblia Católica não, a Bíblia Católica eu esqueci em casa. A Mas última vez beleza. estudou com ela. A próxima vez vocês me lembrem. Se eu for falar sobre catolicismo ainda no próximo aula, você me lembre de trazê-la. Tá? Tá bom. É bem legal falar dos versículos bíblicos que contradizem a Igreja Católica na própria Bíblia Católica. É bem interessante. É bem engraçado. Quem faz isso é o Rafael. Ele dá um estudo grande sobre a Igreja Católica só com a Bíblia Católica. Mas tudo bem. Vamos lá. Gente, anotem isso aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um documento no Vaticano? Então, o nome é Documento do Vaticano. Não é compacto, É exatamente não? isso. Não, compêndio é onde está. Ah, tá. Tá? Documento aí vocês falam assim, no Documento do Vaticano, compêndio segundo, página 109. Vou anotar tudo isso aqui pra vocês saberem onde está. Eu vou citar um texto aqui que está escrito no compêndio segundo, Documento do Vaticano, pra vocês saberem o que está escrito lá. É isso aqui, ó. Eu acho que eu vi no último livro disso. Aí, João, É, fica e fala de bonito Maria, pra né, caramba tu falando intercessora. assim. Isso. Esse é o texto que eu vou no usar. último, continuação. Esse é o texto que eu vou usar pelo menos pra falar. Eu tenho isso João, anotado na contente minha significa Bíblia. o quê? Compêndio é só... É um dos lugares onde está, se eu não me engano, é... É o guardador de arquivo, mais ou menos. Cara, é tipo... Não, gente, porque tu tá discutindo com o católico e pergunta que, você sabe o que é contênio? A gente tem que saber. E você sabe? Ele também não vai saber? Ele também não sabe. Não, Mas eu sabe sei, vai parar, quando mas ele, só é da gente importante. falar que tá no documento do Vaticano, no Eu compêndio, quero na saber página, tudo, cara. eles já vão ficar assim. Mas o compêndio é só... É tipo assim... Eu esqueci a outra palavra que tem. É tipo linha tal, página tal. É uma Isso é compêndio. localização. É a localização. Tá? Pode colocar como... Eu não sei ao certo se compêndio é um parágrafo. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Mas compêndio não é um livro, não. Às vezes você pensa, tá no compêndio segundo Vaticano. Compêndio é um livro. Gente, em nome de Jesus. Pô, João, achei que fosse, João. Oi? Todo mundo achava que Também, o você compêndio não. era Não, mas isso não é normal, pode acontecer. Porque eu falei, compêndio segundo do Vaticano. Você pensa logo, compêndio segundo é um livro. Mas é no documento do Vaticano, compêndio segundo, página 109. Eu ainda vou perguntar, Olha, João, ainda vou parar um católico. dia 22 do 8. Oh. Vou até copiar nessa Oi? falinha. Continuação. Perguntar 22 pra ele que é que significa 2013? catolicismo. Ah, tá. 2013. Porque Significa muita o quê? muita Sabe gente quem não é? sabe Aqui, o que ciência mais falou, experimento. cara. Verdade Tradução, científica. Entendeu? Aí tu já... Eu lembro Por de isso que eu quem quero falou saber de comigo do tudo. catolicismo, era o Vinícius João, lembra? Eu lembro. Ele veio nesse livro de Fobinho. Ele Eu tava quero saber de tudo, cara. Ele que não Calma. lembrou do catolicismo. Eu quero estar preparado, cara. E se acontecer a situação? Eu lembro, Eu quero estar preparado. Tem que perguntar mesmo, Isso é importante, tá? O que, caneta? Eu achei a folhinha. Vou continuar Ah, quando nela. o João falou aí da tradução dos nomes aí, é o nome que a gente falava e eu mesmo não sabia. Mal do nome da tradução. Aí o cara tá discutindo aí qual é, o que significa cristão. Não, tem que perguntar. Dúvida é dívida, tá? Dúvida é dívida. Não, foi dia 22 do 8. Agosto de 2013 foi a última vez que ele Pô, veio. ainda não tinha conhecido. Quase um ano atrás, então, né? É. caneta aqui tá melhor. Quase muito pouco eu não veio, mas glória a Deus. Vamos lá. Da onde eu parei. Quase um ano atrás. Gravado, Sério, gente. É sério, não tô brincando não. Incrível essa. Ele ama muito. Então, gente, ó, no dicionário tá escrito assim, resumo de doutrinas. Então, o compêndio é como se fosse um livro, um resumozinho, tá? Do documento do Vaticano, no compêndio tal, ou seja, no resumo das doutrinas, seria mais ou menos isso, tá? Ó, tá aqui, não deixa de ser um livrozinho, porque no documento do Vaticano você tem um monte de coisa, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, serve de texto escolar. Então, como se fosse um livro que serve de texto escolar, entendeu? Então aqui, ó, resumo de doutrinas, um sumário, tá? Então assim, como se fosse o resumo das doutrinas do Vaticano, esse seria o compêndio segundo. Então você entraria lá no compêndio segundo, ou seja, no livrozinho 2, ou no... O segundo é a localização de onde está isso aqui, tá? Página 109. Peraí, João. É compêndio Documento do 2. Vaticano, compêndio Não, segundo. documento Vaticano, compêndio segundo, página 109. 109. Compêndio, vou escrever aqui, ó, documento Vaticano,
É Tá? importante, João, você falar o significado de compêndio, porque se alguém perguntar, a gente vai falar. Mas Você não foi- sabe o que é compêndio? esse Meu Deus, são os compêndio é- doutrinos. Ai, Vamos parar com a discussão aqui, vamos. Ai, cara, nada a ver, você não sabia o que é compêndio. Ai, compêndio, sério, pô. Eu e compêndio aqui, ó. Entendeu? Legal também, Cris, a gente saber eles não saber. Aí eles vão começar a dar periria. Quê? Compêndio segundo, tá? Aqui, ó, compêndio. Fala isso pra minha avó. Tenho Compêndio. certeza que ela não sabe. Compêndio segundo, Gente, Página. segundo em números romanos, hein? 109. Gente, eu vou ler pra vocês o que está escrito exatamente nisso aqui que eu dei pra vocês agora. Ai, João, eu queria Tá? muito que você ditasse pra gente escrever exatamente pra gente poder ir gravando, entendeu? Ditar-se, eu vou ditar. Uma pessoa que queira que eu vou ditar. É isso que eu vou fazer. Não, tipo assim, eu não quero que você leia Maria, Ah, Jesus, entendi, eu quero que você entendi. diga, tipo assim, ó, Maria. Tá. Então beleza. Se vocês quiserem anotar, só vou pedir uma coisa, por favor, anotem rápido, porque senão Tá, João. vocês me vai. quebram muito muito. grande. Ah, Tá? tô muito Tentem feliz. forçar, bota com letrazinha de médico mesmo, não tem problema. Tá, vai. Tá? Já viu aquele, eu lembrei daquele, não tem aquele negócio assim, quem somos? Aí todo mundo, somos, tem, aí o que queremos? Aí, queremos não sei o que, não tem isso? Eu vi uma muito engraçada, que o bichinho falava assim, quem somos? Aí do lado, médicos, aí embaixo, não entendia mais nada. Tem muito criativo. Tá, Dudu? Podia ter botado. Que engraçado. Vai, João. Vamos lá. Está escrito assim, ó, abriu aspas, bem-aventurada Maria, Estou tão feliz, vocês nem noção. Vai, João. que é invocada na Igreja Católica, Ok. Peraí. Tá gravando, cara. vai lá, vou esperar. Repetindo, bem-aventurada Maria, que é invocada na Igreja Católica, sob os títulos de, sob, tá? S-O-B, não sobre, sob. Substituto. Sobre os títulos de, aí, não falei ainda. Não precisa colocar os dois pontos não, pode continuar direto, mas se quiser colocar também não tem problema. Repetindo, bem-aventurada Maria, que é invocada na Igreja Católica, sob os títulos de advogada, vírgula, auxiliadora, vírgula, adjutora, tá? ADJ, demudo, adjutora e medianeira. Medianeira com izinho no final, tá? É a mesma coisa que advogada? Adjutora é como se fosse uma ajudadora. Aqui eu botei advogada, intercessora, auxiliadora e medianeira. Advogada, Intercessora, auxiliadora e medianeira. tá, é a mesma coisa. É, tá? Só trocou a palavra. Porque adjutora você pode colocar como intercessora também, porque esse intercessor faz isso, na verdade. Tá? Auxiliadora, então eu falei, advogada, auxiliadora, adjutora, você pode também colocar entre parênteses intercessora e medianeira, tá? Então, isso aqui não é o João que está falando, isso aqui está no compêndio segundo do Vaticano, página 109, tá? Então, isso aqui é uma doutrina católica. Agora nós vamos analisar biblicamente, tá? Já peço que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta, que vocês vão ler o texto para mim. João, empresta sua Ok. Bíblia. Vocês que vão ler o texto para mim. Ô, João, a princípio, sabe quem escreveu? Não, essa que eu trouxe esse não é a negócio? minha de verdade, não. Essa é uma substituta. A princípio, quem escreveu esse negócio aí? Sabe? É, provavelmente os Papa e os que faziam os integrantes do clero. Né? Que acabaram escrevendo esses documentos que, na verdade, não são bíblicos e não batem com a Bíblia. João, Tá? Então eles têm esses documentos também como divinos. Esse é o problema. Eles têm esses documentos como divinos. O problema é, os documentos contradizem a própria Bíblia. Ou seja, É como se fosse uma revelação de Deus. Deus disse isso aqui, eles apenas só que, escreveram. pô, como é que Deus disse isso indo contra a sua própria palavra na Bíblia? Então não faz sentido.
Tá? Mais ou menos isso. católica, João, disso não. Só tá lá no compêndio. No compêndio. Isso aí é... Isso aí... Tá na Bíblia deles. Não. Isso aí só tá no compêndio. Isso aí é um documento que eles também acreditam que é divino. Porque eles não têm só a palavra de Deus como divina, tá, gente? Pelo contrário, eles têm a palavra de Deus como divina em algumas partes, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 2, versículo 5, que é um que eu gosto muito, tá? Deixa já outro aberto, em 1 João 2, versículo 1, tá? Que é um dos que eu uso muito também, não só para falar sobre isso, mas... 1 Timóteo 2, 5, outro deixa aberto em 1 João 2, 1, vocês podem ir anotando esses versículos, tá? Vamos lá, repetindo, 1 Timóteo 2, 5, escrevendo aqui. 2, 5, 1 João 1, versículo 2. 1 versículo 2 ou 2 versículo 1, João? 2, versículo 1, perdão. Errei aqui. 2, versículo 1. Ok. Tá? Beleza? E já deixa outro aí, se quem tiver aí, deixa outra pessoa aberta no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Tá? O mesmo assunto. Sim. Ele vai 7, versículo 25. O quê? Hebreus. Hebreus 7, 25. Tá? Deixa eu deixar anotado aqui também. Vou abrir Hebreu, pessoal. Tá? Abre aí. Vou abrir. Hebreus 5, 7, 25. Isso. 7, 25. Ô, João, tipo, O dia do tipo, primeiro- aqui o do Timóteo aqui, eles vão falar que foi também adulterado essa parada aqui? Não tem como eles falarem que foi adulterada. Não vão falar que isso é adulterado. Não, então, mas se falar isso aqui pra eles, eles vão falar que essa parte tá adulterada. Não, eles não falam nada. Não, é assim, eles vão usar que aquilo que vai contra o documento do Vaticano está adulterado, mas você vai saber mostrar pra ele que não foi sim, beleza. a partir do... Eu queria saber assim, se eles falariam que é adulterado, entendeu? Aí entra a aula do manuscrito. Eles falam que foi adulterado, mas eles mesmos acreditam que é verdade, que tá ali, entendeu? Eles falam que foi adulterado, mas quando você mostra para quando você vai na Bíblia com eles, entendeu? E nem é todo católico que diz que a Bíblia foi adulterada, não, entendeu? Na maioria não lê a Bíblia. Eles não leem mesmo. Eles não leem mesmo. Geralmente o católico fala, a gente não lê a Bíblia. Eles falam, a gente não lê a Bíblia. A gente não sabe muito de Bíblia. Eles falam isso. A gente sabe de quê, né? Católico, um cara chegar pra mim e falar que católico não praticante, chega a ser até brincadeira, né? Eu falava isso, Chega a tá? ser, No mundo eu falava isso, que você é católica não praticante. Eu perguntava por quê. Eu falei, porque eu fui batizada na igreja católica, mas eu não vou em igreja nenhuma. Entendi. Então eu sou católica porque eu fui batizada. É, Sério, eu não, falava mas isso. católico. não tem problema. Ignorância, a gente fala tudo. Eu falava, ok? não praticante. Mas é brincadeira, continua sendo brincadeira, mesmo a Isabela falando. Eu falava a verdade. Por quê? Porque como é que você é uma coisa não praticante? Eu era Tipo assim, honesta, eu falava, não pratico nada. Você dizer, eu acho que até vale, eu sou um professor não praticante, eu acho que vale. Porque você diz que é professor porque você foi formado, mas você não está praticando no momento. Agora, eu sou cristão. Beleza. Eu sou um cristão não praticante, entendeu? Ah, entendi. Não entendi. O que seria um cristão não praticante? Porque o que te define como cristão é aquilo que você faz. Você segue o cristianismo? Não. Você segue o catolicismo? Não. Pô, qual é, cara? Por que tu é não praticante, então? Por que tu... Jogador profissional de futebol, João. Por que tu é católico, então? Jogador profissional de futebol. Joga onde? Não, joga em lugar nenhum, não. Na minha mente eu sou jogador profissional. agora falava, E aí, quem não falar que eu não sou? Ô, João, já que tu tá usando essa, eu vou usar um garoto que era ateu, que não acreditava nem em Deus nem em Jesus, mas acredita em Maria. Essa aí foi a coisa mais doida que eu já vi em toda a minha vida. Ó, isso. Esses dias o menino veio falar pra mim que ele era ateu, mas ele era um bandista ao mesmo tempo. Ele não acreditava em Deus, mas era da Umbanda. Não sei, João. Gente, que cara, impressão, tá vindo cada vez mais engraçadas as É coisas. sério, João, ele falou. A gente tava na aula, o professor tava explicando o que era. Ele falou sobre agnosticismo, ateísmo, cristianismo, não sei o que lá. Aí ele falou, alguém que não tem religião? Aí uma menina levantou a mão, ela falou, porque eu não acredito em Deus. Aí ele falou assim, mas eu também não acredito em Deus, eu sou um bandista. Ele falou isso pro professor? Ele falou.
respondeu pra menina. Eu ia falar, fica quieto, melhor. Tipo assim, como é que ele não acredita em Deus e da Umbanda ao mesmo tempo? Ele acredita em algum Deus, sei lá, alguém é Deus pra Algum ele. Deus ele acredita, com certeza. Ele falou, não acredito em Deus nenhum, mas eu sou umbandista. Vergonhoso eu ser o exemplo que ele deu. Ô, João, não tive Só que posso falar imitar o cavalinho nessa pra hora, ele. eu dei uma risada e depois eu... Não tem nem o que falar. Tipo assim, porque o umbandista, na verdade, os umbandistas acreditam em vários deuses. É mais do que um deus. Tipo assim, cara, tu ser umbandista é pior do que tu ser cristão. Porque tu ser umbandista, tu acredita em vários. Tu é muito menos ateu do que um cristão, do que um... Ah... Não vou assim, entra o cavalinho na história. Tá? Gente, a gente imita cavalinho e faz esse negócio porque a gente tá entre a gente, tá? Nunca façam isso quando vocês estiverem argumentando com uma pessoa. Porque isso é um desrespeito, tá? Por favor, não, só para ajudar a adiantar. Não, deixa eu ficar assim, deixa eu falar cavalinho. Não vem parceiro. João, cara, quem bateu pra ver os cabelinhos dele. João, culpa do João, como é que eu vou ligar pra ele? Pô, tu fica fazendo cavalinho, deu ruim aqui. Já tô avisando logo, não põe na minha conta isso, tá? Isso aqui é só pra descontrair entre a gente, que tá aqui todo mundo no mesmo espírito. Vambora. Tá, então vamos lá. Quem pode ler pra mim 1 Timóteo 2, versículo 5? Diz pra mim o que tá escrito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Parou. Jesus Cristo. Beleza, então lê até o final. Vai de novo, repete de novo. Repete. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, existe, a Bíblia está dizendo que existe mais algum que pode compactuar com ele? Só existe ele. Ou seja, não tem como. Ele já está dizendo que Maria não é medianeira, porque só existe um mediador. Só falta agora você chegar para mim, o católico, como eu já ouvi, né? Não ouvi o que eu vou falar agora, mas já ouvi isso em outros argumentos. Chegar e falar assim, mas a Bíblia fala que só há um mediador. Maria medianeira. Ainda fala assim, Mas fala sobre a medianeira. Gente, mediador é melhor. Não, mas você não fala que também tem medianeira. Então, eu não sei. Isso aí, pode usar esse argumento também. Mas assim, aqui tu fala assim, cara, não, isso aqui a Bíblia geralmente ela usa as coisas no sexo masculino, tá? Ela atribui, por exemplo, uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, obedecei a vossos pastores, não tá dizendo pastoras. Ou seja, pastora não pode exercer o cargo. Aí eu ri, né? Um pouquinho, essa aí não teve como. Aí eu ri e falei assim, cara, deixa eu explicar uma coisa. Segundo a regra do português, só pra você saber, quando você tem um plural, você pode ter um menino e 10 meninas. Todos eles precisam ser chamados no masculino, porque é uma ofensa ao homem ser chamado no feminino. Então, todos precisam ser chamados no masculino, tá? Aí eu virei e falei assim, só um exemplozinho pra você a Bíblia diz, então, irmão, vós não aborreçam os vossos irmãos. Isso significa então que eu posso aborrecer minha irmã. Irmão não precisa. Irmão eu posso. A Bíblia falou irmãos. Isso então quer dizer que as mulheres não precisam cumprir os 10 mandamentos. Porque a Bíblia fala dos 10 mandamentos no masculino. Então isso quer dizer então um monte de outra coisa. Tá? Essa parte aí tu pode ver até em qualquer coisa assim que tá escrito. Fala assim, procura-se um empregado. Ele põe empregado e põe aquele entre o negocinho põe A. Que é empregado é empregada. Isso aí até mesmo nos homens tem isso. E quando a Bíblia, se você for em um determinado lugar e tá assim, procura-se empregado. Você nunca vai pensar, cara, eu não posso ir porque eu sou mulher. Você pensa isso? Não. Por que você vai pensar isso na Bíblia, então? Aí o pessoal, ele tira cada coisa que não dá pra entender. Entendeu? Aí eu falei, gente, isso aqui é o uso do gênero. Imagina se a Bíblia é pra tudo... Falta de conhecimento. Conhecimento, é verdade, é verdade. Conhecimento no português, não é nem na palavra. João, É verdade. eu acho que desculpa de falar padre, eles sabem muito bem. Ele sabe. Você sabe mais ou menos. João, 1 João 2,1. Isso aqui, tipo assim, é isso aí. É completamente verdade. Isso aqui é uma coisa que nem no teu cotidiano você faz. Pô, obedecer a vossos pastores e líderes. Não, líderes. Aí é pior ainda, já pensou? Não tá dizendo liderais. Eu não duvido não, tá? Aparece cada figura. Depois o cara falar que é ateu e acredita em Maria como... Depois disso, e falar que é ateu e é umbandista, depois disso eu acredito em qualquer coisa. João, depois você fala aquele negócio que você falou uma vez, muito tempo.
que Maria, se ela não é onipotente, onisciente. Isso não aí sei se é, minha avó, cheguei a- minha avó é. chorou, tá? Hã? Ela chorou, minha avó. Sério, que ela parou pra pensar, mas ela não me respondeu mais. Eu só deixei no ar assim por Isso aí. baixo. Não, mas beleza. Isso é capaz de você causar um choro Pois porque não. as pessoas têm um carinho muito grande por Maria. Mas, gente, a gente também tem esse carinho por ela, gente. A gente não faz nada, a gente não fala contra. Se um dia vocês falaram contra Maria, peçam perdão para Deus, porque a Bíblia fala que Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Ou seja, de todas as mulheres, Maria é bem-aventurada, porque dela nasceu o Redentor. Então ela é bem-aventurada, ela tem um destaque relacionado às mulheres. Mas dá honra a quem merece honra e adoração a quem merece adoração. Entendeu? Pô, vocês têm que cuidar para vocês não transparecerem um ódio relacionado a Maria. A gente não tem isso, gente. Pelo contrário, por que a gente teria ódio de uma pessoa da qual veio o Redentor? Poxa. E até Jesus ali, quando ele estava sendo crucificado, ele falou, mulher. Exatamente. Aquilo ali é bem notório, que ele, né? Ela é especial. Mas Um respeito, exatamente. Irmã mesmo. Exatamente. Esse é o teu filho. Às vezes, Uma- isso aí. Poxa, querido, eu sou Deus. E tem gente que pega esse mulher e pensa que foi um... Jesus falou, viu, mulher. Tipo, porque hoje o pessoal fala assim, ô mulher, ô mulher, mulher. O pessoal fala, ô mulher, aí pensa que Jesus quando falou ô mulher... Uma adoração a ela. É, isso aí, mas ali você vê que Jesus estava falando com respeito, né? Porque naquela parte do vinho, ele falou que tem o eu contigo, mulher. Caraca, viu? Nem Jesus respeitava Maria e vocês. Não é nada disso, gente. Esse eu que eu tenho, eu contigo, mulher, é um respeito muito grande. Ela era a mãe deles, Jesus jamais trataria Maria com desrespeito, gente. Isso aí é falta de conhecimento, tá? Vamos lá, 1 João 2, versículo 1. Diz o quê? Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Beleza? Temos um advogado junto ao Pai. O advogado é Maria? Não. Tá? O salário dela é bom. É. Inclusive, teve uma vez que um padre, uma pessoa bem conhecida, inclusive está até no livro um livro bem conhecido, que ele disse assim, que um pecador chegou, olha só da onde chega a criatividade humana e como que as pessoas acreditam. Ele chegou, falou que teve um sonho, uma revelação, e nesse sonho estava Deus Pai, Deus Filho, a destra do Pai, Maria, a destra de Jesus, e chega um pecador. E o pecador chega para ele, e Deus chega para ele e fala assim, ó, você se manteve desobediente esse tempo todo na terra, você não vai poder entrar aqui no meu reino. Aí Maria chega e vira para Deus e fala assim, se ele não entrar, eu me ponho fora. Aí Deus virou para ele e falou assim, então você pode entrar. Olha só, isso aí foi um padre conhecidíssimo, tá? Um tempo atrás colocou isso. Isso está dentro de um livro muito conhecido que eu não lembro qual é. Se eu lembrar... É? É do Então. Brasil. Algo parecido, isso que eu ia falar. Então assim, olha só que coisa. Então quer dizer que Deus foi contra os seus princípios porque Maria falou que ia se pôr fora. Tá, se Maria se põe fora pra... Ah, não vou nem ir. Bora. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tá falando de quem aí? Jesus. Se você pegar o contexto, você vai ver que ele está falando de Jesus. Tá? Então, intercessor. Jesus. Auxiliadora. Tá incluído disso aí. Se Maria não é mediadora, não é intercessora e não é advogada, ela pode ajudar você em quê? Não tem como, né? Então, tá aqui 3 versículos que falam relacionado a Maria sobre os cargos que ela exerce na Igreja Católica, que a gente está vendo na Bíblia que só Jesus exerce esses cargos aqui, tá? Uma outra coisa também que eles dizem, tá? Que tá num livro chamado A Igreja Católica e os Protestantes, que é um livro muito conhecido dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano também, dentro dos católicos é. A Igreja Católica e os Protestantes, página 88, tá ok? Diz assim, ó. Peraí, João, um instante. A Igreja Católica e os Protestantes... Página 88. Ok. Olha o que diz assim, ó. Maria sempre foi virgem. Esta é a doutrina tradicional da Igreja Católica. No entanto, a grande maioria das igrejas protestantes afirmam que Maria não se manteve sempre virgem, tendo outros filhos além
de Jesus. Ou seja, o que dá a entender aqui claramente? Que para eles Maria sempre foi virgem. Ok? Agora vamos para a Bíblia. Vamos ver se isso é verdade teológica. Para ser verdade teológica tem que passar pelo teste da palavra de Deus. Vamos ver se passou. Tá? João 2, versículo 12. Tá? Então, aqui. Vou botar aqui agora. 2,12? 2,12. Ô João, tem aqueles Mateus 13 também, né? É 13 ou 14? 13,55. 13,55. Tá? João 2,12. Tá aqui a interrogação só para vocês não acharem. Maria sempre virgem, que eu estou botando o versículo para comprovar isso. Maria sempre virgem, botei uma interrogação. João 2, versículo 12. Tá? Tá dizendo assim, ó. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Uma coisa que a gente precisa entender. Quando se trata de parentesco, a Bíblia nunca foi... Como é que a gente pode usar? Nunca deixou a desejar. Nunca foi negligente, nunca deixou a desejar. Quando se trata de parentesco, a Bíblia é bem clara. Irmão, sobrinho, filho, discípulo. Olha só que coisa interessante. Se fossem todos os irmãos, seriam bem claros. E depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos. Todos os discípulos já estavam incluídos nos seus irmãos. Mas não. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seu irmão e seus discípulos. Ou seja, os discípulos não estavam incluídos em seus irmãos. A Bíblia é bem clara relacionada a isso. Tá? Outro versículo de Mateus 13,55. Tá? Vou botar aqui então. João 2,12. Tá? E Mateus 13,55. Ok? Até o 56 também entra aí, né, João? Fala sobre as irmãs. É verdade. Mateus 13,55, tá? Tá tudo envolvido aqui, ó. Olha o que diz em Mateus 13,55. Não é este o filho de José, o carpinteiro, e não é Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quer um versículo mais claro do que esse? Vamos de novo. Mas não é este o filho de José, o carpinteiro? E não é esta Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Os 4 irmãos de Jesus. Tá? Eu acho que isso aqui é claríssimo. Não, um desses aí era dos discípulos, não. Se um desses aqui eram seus discípulos, eu acho que... Tiago, eu acho que esse Tiago era... Não lembro. Eu acho que esse Tiago aqui era o irmão de Jesus. É porque tem essas conjecturas, porque não se sabe ao certo. Por exemplo, o Tiago, que escreveu o livro de Tiago, não se sabe ao certo se é o irmão de Jesus, se é o discípulo de Jesus, mas não se sabe ao certo se Jesus, esse Tiago era o discípulo, tá? É porque tem Simão, não era Simão Pedro? Não, mas esse Simão aqui é outro. Porque aquele Simão é Simão Barjonas, tá? Simão Barjonas, filho de Jonas. Porque o que significa Barjonas? Filho de. Bar. Por exemplo, lembra um nome que tem Bar alguma coisa? Bartolomeu. É Bar, filho de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, sempre que você vê esse termo Bar na frente, não é em todos os nomes, mas sempre que você vê, por exemplo, quando a Bíblia fala, e tu és Simão Barjonas, ele estava querendo dizer Simão, filho de Jonas, tá? Vem cá. O que eu tava falando aqui? Mateus 13,55 foi a última coisa. Foi a última coisa que eu falei? Tá, beleza. Então acho que é bem claro relacionado a Maria ter sido sempre virgem ou não. Biblicamente, eu poderia mostrar um monte, tá, gente? Tem muitos outros. Mas esses dois não tem o que você discutir contra esses versículos. Então não precisa mostrar mais, tá? E é bom, eu gosto de dar poucos versículos, porque vocês podem o quê?
Decorar. Se eu der uma penca, vocês não vão memorizar e vão esquecer. Então tenta memorizar pelo menos esse segundo. Que eu acho que esse é o mais claro de todos. Memorizem pelo menos esse. Fica lá. Um macetinho. Fala mais de 16 vezes. Fala 16 vezes o versículo e a referência. Vocês nunca mais esquecem. Tá? Uma outra doutrina, gente, que é importante, tá? É a doutrina do purgatório, que é uma das doutrinas que mais emanam no catolicismo. Então eu vou falar rapidamente para vocês alguns versículos que falam contra o purgatório. E só para vocês entenderem, purgatório, gente, para vocês entenderem realmente o que é e para vocês saberem argumentar relacionado a isso. O que é o purgatório? O purgatório é um lugar intermediário ao céu e ao inferno. O que seria intermediário? O que seria isso? No meio, entre o céu e o inferno. Tá? Então entre o céu e o inferno está o purgatório segundo a Igreja Católica. Tá ok? Quem vai para o purgatório? Quem vai? Então vamos lá. Segundo a Igreja Católica, quem vai para o purgatório? Aqueles que não são tão maus a ponto de ir para o inferno e nem tão bons a ponto de ir para o céu. Tá? Purgatório é um lugar de chama, de sofrimento. Então é um lugarzinho onde você fica lá, tô curtindo. É um lugar de sofrimento. Você fica lá curtindo o purgatório, tô aqui. Tô aqui tranquilo, não é? É pra se arrepender. É um lugar onde você paga pelos seus pecados. Que tipo de pecados que você paga no purgatório? Só para vocês saberem tudo. Você paga os pecados chamados pecados veniais. O que seria um pecado venial? Um pecado fútil, um pecadinho frívolo, aquele pecadinho pequeno. Então esses pecadinhos pequenos é que você fica pagando no purgatório. Tá? Versículos que a Igreja Católica usa para sustentar a teoria do purgatório. Vamos lá? Number 1. Está em Mateus 12, versículo 32. Deixa eu colocar aqui. Purgatório. É o purgatório do Paraíba. Esse é o que eles usam para sustentar, né? Gente, olha só. Esse que eu vou colocar é o que a Igreja Católica usa para sustentar o purgatório. Não é refutando, tá? Então vamos lá. Mateus 12, 32. 32, isso mesmo. Conferindo, isso. Tá? Pô, nada a ver, João. Nem Mas não tem nada a ver mesmo. Mas é tipo isso. Mas é isso aí. Mas tem um que tem a ver, tá? O terceiro tem mais a ver. João, poderia usar aquele versículo que tem na Bíblia de morno, frio, quente, frio, morno, para também usar contra eles? Porque o morno será cuspido. Se está no meio e só existe dois caminhos, o bem e o mal, Jesus Sim, poderia claro. usar esse? Com certeza. Com certeza. É um versículo bom. Pode usar sim. Veio na mente agora. Pode usar sim. É isso que é importante. Às vezes, não é um versículo que eu citei, mas é um versículo, esse é um versículo que eu citaria. Mas é um versículo que você pode usar. É um versículo até bom. Tá? Faz sentido. É bom vocês terem esses. Olha só, por quê? Tá? Então vamos lá. O versículo que eles usam para sustentar. Mateus 12, 32. Tá? Tô vacilando por quê? Esse você não deu da Tô última deixando... Oi? vez. Esse eu não sabia. Esse não Esse de Mateus 12, 32? Você falou só de Êxodo, a partir do dia Eu não falei sobre 24, purgatório, não. E Lucas 1, 46 e 47. Falando sobre purgatório? Não. Isso é que Maria não é mãe de Deus. Ah, tá. Eu não falei sobre purgatório naquela vez. Não. Tá. Mateus 12, 32. Lê pra mim, quem abriu aí, rapidinho. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Esse versículo, por que eles usam esse versículo? Não vai ser perdoado nem aqui e nem depois, tá? Eu acho que esse versículo não seria um versículo bom. Se você quer sustentar uma tese de purgatório, eu não aconselharia esse, porque é um versículo que não tem nada a ver com aquilo que você está tentando dizer. Então, se eu estivesse tentando sustentar uma tese, eu não usaria esse para sustentar o purgatório, mas tem um aqui que é o melhorzinho que eles usam, que está em 1 Coríntios 3,15. Mas antes tem outra coisa também, que tem a ver, que é o que está logo depois, aí no 36, versículo 36, no próprio Mateus 12. Tá? No versículo 36, quem ainda estiver com Mateus 12 aberto, lê para mim no 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.
toda palavra ociosa. Em algumas traduções, toda palavra frívola. Em algumas traduções, toda palavra torpe. O que seria isso? Palavras fúteis, desnecessárias. Ou seja, todas as palavras desnecessárias que vocês falarem, vocês vão dar conta. Aí, lê de novo pra gente. Só À pra... toa na minha, João. Calma. É a À qual? toa. Pra eu ler, À toa? É à toa. pra eu ler de novo? Pode. Vocês. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Hão de dar conta no dia do juízo. Ok? Esse dia do juízo eles dizem ser o purgatório. Tá ok? E o próximo que pra mim é o melhorzinho, que é 1 Coríntios 5:15, 3:15, que inclusive minha mãe tem falado sobre esse versículo aqui. Tá? 1 Coríntios 3:15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que? Pelo fogo. Esse é o que mais faz sentido. Tá? Então, se eu fosse católico e fosse usar algo para sustentar o purgatório, eu usaria esse versículo aqui. Eu acho que é 3, versículo 15. Tá? Lê de novo, vou ler de novo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será, todavia, salvo, como que pelo fogo. Então, no purgatório, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, é um lugar onde você se purifica para se encontrar com Deus. Então, quem vai pro purgatório, vai pro céu. Tá? Só fica um tempinho no purgatório lá, depois vai pro céu. Tá? João, tem um filme, aquele do Lar do... Não, Nosso Lar. Não é assim, não. Não é assim o quê? É assim, lá eles ficam lá, mas tem gente que fica pra sempre. Não, mas Nosso lá não é católico. Aquilo ali é o Brown, não é nem um purgatório, é o Brown. Mas é tá? tipo purgatório. É mesma tipo coisa. um purgatório, porque veio do mesmo lugar. Veio das Aí vem uma pessoinha... que se crenças arrependeu. budistas. Também veio do mesmo lugar. O Brown é parecidíssimo com o purgatório, mas não é a mesma coisa. Tá, porque lá se você não se arrependesse, você fica lá Isso aí. no purgatório. Você fica lá o tempo todo, Dá a não é diferente. revelação aí, da revelação de Deus verdadeira sobre esse versículo aí, pra gente entender assim. Claro! O passar raspando é o... É passar raspando, que salvo pelo fogo seria passar raspando? Sim, esse salve que pelo fogo seria tipo assim, chapiscado, entendeu? Seria... Passou Oi? muito Chapiscado. longe. Chapiscado. Chapiscado é parede. Passou, mas passou Chamuscado. muito mal, mas foi. Quente, passou quente. Passou quente. Tipo, você estava indo pro fogo e foi salvo. É. Esse versículo é um versículo difícil de interpretar, mas a princípio a interpretação que eu tenho que é melhorzinha para esse versículo é essa. Mas eu ainda vou trabalhar um pouquinho essa interpretação aí para saber se realmente é isso, tá? Mas a princípio é. Qual mãe que interessa bastante. Versículo? Esse do fogo. Está falando das obras. Está falando das obras e as obras serão provadas no fogo. As obras que vão ficar são aquelas feitas de ouro, de prata e de pedras preciosas. Feno e palha vai ser queimado. Então, aí ele continua falando, ele fala, esses que têm essas obras queimadas pelo fogo e tudo mais, eles serão salvos como pelo fogo. Tipo assim, pessoas que serão salvas, mas perdeu o galardão. Sem obra, com as Isso obras aí. queimadas, né? Isso aí. Realmente a Bíblia está falando nesse momento, é por isso que eu tenho essa... Fica assim, porque aí está falando de obras, realmente. As pessoas sempre ficavam assim, pô, obras. Mas isso aí é verdade, tem uma grande possibilidade de ser isso. Acredito que seja realmente. Faz um sentido maior, tá? Só colocar esse... Eu coloquei o dia. Depois aqui, tá? Vou colocar aqui o 36, tá? Ó. E aqui, mira CO 3, 15, tá? São esses versículos que falam aqui do purgatório. Agora eu vou trazer para vocês os versículos que refutam o purgatório. Vou colocar aqui do lado, ó. Refutação, tá? Vamos lá. Refutação. Primeiro, vamos lá. É um que eu gosto muito, que está em... A gente usa, é muito usado na igreja, está em João 8, versículo 30, alguma coisa. Abre aí em
36. João 8, 36. Não. O que está escrito? Portanto, se o filho... É esse mesmo. É esse? É. Então, Lê? eu interpretei, tá? Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendi. Ou seja, você não tem mais punição, porque o Filho te libertou. Você está livre agora, tá? Romanos 8, versículo 1 também. Deixa eu ir anotando aqui. Romanos 8, versículo 1 eu gosto muito, tá? Vamos lá. Tem uns que são mais especiais. Eu vou dar esses, os que eu pedi para vocês decorarem são os que eu gosto mais, tá? Esses vocês não precisam decorar porque não são os melhores falando de purgatório, para vocês usarem. Mas esses são bons também, tá? Romanos 8, versículo 1. Esse é muito bom, João. Tá? Romanos 8, verso 1. O que eu usei João 8, 36. Tá? Eu vou botar um asterisco para vocês decorarem. Vamos lá, Romanos 8, 1 diz o quê? Simples. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Beleza? Acho que essa é legal, né? A gente não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Esse é bom, mas não é o melhor ainda. Sério? Tá? Esse de João é um que é grande, mas se vocês quiserem decorar, vale a pena. Tá? Que está em João 5, versículo 24. Pô, esse é muito bom, João. Olha o que diz, ó. João, João 5, 24. Vou ler para vocês o que está escrito aqui. Diz assim, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu acho que esse é um dos melhores, tá? melhor. Mas ainda tem outros muito bons, tá? Mas esse aqui é um dos melhores se vocês quiserem dar uma decorada nesse. Inclusive, gente, esse vocês podem usar para outras coisas. Uma estratégia que Deus me deu, que eu gostei muito, que eu vou passar a usar, se vocês quiserem fazer também, mas eu gosto de passar as estratégias que Deus me dá. Eu vou começar a colar, deixa bonitinho, tá, gente? Sem favela. Eu vou começar a botar no meu quarto, por exemplo, a parede do meu quarto é branca. Então, eu vou pegar um papel branco, da cor da parede, e vou botar uns versículos colados no meu quarto, no lugar onde eu fico muito, e toda vez que eu olhar para aqueles versículos, de uma certa forma, vai estar me ajudando a decorar. Então eu vou pegar os versículos que eu acho melhores para usar em muitas coisas, e vou acrescentando o que eu achar. Pô, esse aqui vai ser bom para mim usar futuramente. Boto lá. Então sempre que eu vou passar, pô, esse versículo, lembrei do versículo, tá lá na parede do meu quarto, esse aqui, tá ali. Ajuda bastante. Quando vocês forem deitar, dormir, vocês vão estar sempre olhando lá, tá? Pô, esse versículo aqui. Eu acredito que vai ajudar bastante vocês a decorarem os versículos, tá? Então pode ser na sala, pode ser... por favor, gente. Não vai falar que o João pediu pra colar papel na parede com a sua mãe. Bota no seu quarto. No quarto onde você pode entrar. Não bota aí na conta do João, que é tudo na conta do João. Gato do banheiro não, gente. João, esses 3 versículos aí dando um exemplo de que para em Jesus não tem esse purgatório. Mas tem algum outro que já condena de vez? Que não tem esse purgatório. Boa. se você Não tem falando a palavra purgatório, que isso foi um Não, nome... já tem um versículo já que condena logo de vez? Não. Não existe, não, porque tem passador. que condena... que condena essa questão do purgatório não tem, porque foi uma palavra inventada depois. Mas eu vou trazer alguns versículos bons. Não, que condena pra morte mesmo, a morte eterna. Ué, tem aquele que a gente Não leu, tem só vai perdão. blasfêmia contra o A Espírito blasfêmia Santo, contra não o vai ter Espírito. perdão. Porque não tem perdão, esse já É isso. Verdade. Verdade. Exatamente. Isso aí. Porque eu tô colocando como assim, os versículos que, por exemplo, Paulo diz, o morrer pra mim é ganho. Pô, se o purgatório é um lugar de sofrimento, quem quer morrer vai falar que morrer é ganho? Vou morrer pra sofrer? Porque Paulo também vai passar por purgatório, porque Paulo não é perfeito. Então, pelo visto, todos vão passar pelo purgatório. Porque Paulo também falava palavras desnecessárias. Então, assim, Paulo também ficaria pouco tempo, porque Paulo Só Jesus ia direto. era um grande homem de Deus. Então, Paulo provavelmente ficaria pouco tempo no purgatório, mas Paulo iria. Então, ele fala, pra mim morrer é ganho. Como assim morrer é ganho? Tu quer sofrer lá no fogo? Purificador? E viver
Viver é Cristo, morrer é lucro. Tipo assim, é isso que tu chama de lucro? Ficar sofrendo lá no fogo? Não faz sentido, né? Mas, outros católicos acham que pelo menos eles vão passar pelo purgatório, independente do vão. Eles acham que eles vão passar pelo purgatório. Eles acham que inferno é pra... Eles falam que inferno, eles acham que inferno é pra bandido, inferno é pra estuprador. Vai direto. Nem passa pelo purgatório. Isso aí vai... Já passa pela portinha dos fundos. Passa pelo atalho ali. Entendeu? É aquele negócio interno. Esse negocinho, aquele programa, vai, errou, pum, cai embaixo, já vai. É isso aí, já cai direto, não tem nem conversa. Tá? Esse aqui, pra mim, é um pequeno que você pode decorar falando de purgatório indo contra. Lucas 23, ladrão da cruz. Tá? Lucas 23, 43. Vem cá, LC, né? O que está escrito? Então Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, purgatório se deu mal. Você está lá no purgatório e eu vou ficar esperando. Eu vou ficar te esperando lá, é? Gente, o ladrão da cruz tinha que ir pro purgatório. Ele tinha que ir pro inferno, se ele era ladrão, na intenção deles. Mas ali houve um arrependimento, entendeu? Aí ele iria pro purgatório só pra ficar um pouquinho lá. Tipo assim, também não quer ir direto pro céu. Tipo, não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Mas não, Jesus, pelo arrependimento dele, Jesus falou o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, tu não vai passar por um lugar intermediário. Você vai direto comigo, entendeu? Eu acho que esse é muito bom. Lucas 23, 43, esse, né? Esse aqui também, é porque eu anotei, eu gosto de trazer versículos que falem de verdade. Eu acho que esse daqui é muito bom. Apocalipse 14, versículo 13. Tá? Deixa eu marcar um asterisco nos melhores. Lucas. Apocalipse 13, 14, 13. Apocalipse. Esse de João 5, 24 também pra mim é muito bom. Esse de Apocalipse também é muito bom. Tá? Esse é bom também, esse de Apocalipse. Ele é bom pra caramba. Vou marcar um asteriscozinho nele também. Olha o que ele diz, ó. E ouvi uma voz do céu. Olha esse versículo aqui. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Eu acho que esse é muito bom, porque bem-aventurados que morrem no Senhor, porque descansarão, ou seja, não vão sofrer, eles vão descansar. Tá? Eu acredito que isso combate diretamente com a doutrina do purgatório, porque o purgatório é um lugar de sofrimento. Tá? Mas, João, eles poderiam dizer que eles só vão direto porque eles morreram com o Senhor, ou seja, não tinha necessidade. Sim, mas as pessoas que vão ao purgatório são as pessoas que morrem com o Senhor. Tá? Pelo menos isso na doutrina, também morrem com o Senhor. É porque é impossível. É que tem coisas torpes. Oi? Morreu com o Senhor, mas Isso aí! Ó, o que eu expliquei pra vocês aqui? Pra que serve o purgatório? Pra pecados, tá? Eu até esqueci de falar um negocinho aqui. Tá? Pra pecados também que, tá? Você não teve a oportunidade de confessar, de fazer aquele ritual. Tem muito pecado que você esquece. Esses pecados que você esquece de confessar vão ser os pecados que você vai dar conta no purgatório. Então todo ser humano, nenhum ser humano confessa todos os pecados que cometem. E aqueles que você não sabe? Então, eles dizem que na verdade o purgatório não é para pessoas que são para pessoas que morrem com o Senhor. Tá? Não é para qualquer pessoa. Purgatório, tanto que os católicos acreditam em salvação, eles acreditam em inferno também. Tá? Mas eles dizem que o purgatório são para aqueles que morrem em Deus, mas não pediram perdão por determinados pecados. São os pecados chamados o quê? Frívolos, veniais. Esses que eles vão ser pagos no purgatório. Tá? Inclusive, gente, eu esqueci de falar para vocês. O purgatório ele teve origem do budismo, tá?
entrou na Igreja Católica por causa do budismo, foi introduzido pelo Papa Gregório I. A doutrina do purgatório foi introduzida pelo Papa Gregório I. Só para conhecimento, caso vocês queiram saber. Tá? João, os 3 anos e meio podem ser considerados purgatório por quê? Pelas pessoas que ficaram de sofrimento. Porque eles vão ficar sofrendo, os que ficarem. O purgatório, na verdade... Eles falaram que o purgatório não é aqui, é em outro lugar separado. É porque o purgatório, na verdade, é uma palavra inventada pelo homem. Não, mas pode ser considerado um purgatório, assim, esses 3 anos e meio de sofrimento. Não considerado um purgatório. Um sofrimento. Porque foi sem vida. Porque isso vai ser em vida, porque purgatório é em morte. Os 3 anos e meio de paz poderia ser até... Bate em algumas coisas, mas deixa a desejar. Bate em algumas coisas, mas o purgatório não é para isso. Os 3 anos e meio de paz, se você ainda tem chance de salvação ali. Os 3 anos e meio de paz, você tá ali para você não negar. Por quê? Por isso que eu tô falando que bate, porque você é como se fosse uma segunda chance. Mas é em vida ainda. Quem morrer, a pessoa que morrer não vai fazer parte disso. Não vai passar pelos 3 anos e meio de tribulação. Entendeu? É em vida. É como se fosse uma segunda chance purgatório? Pra quem morreu? É um tempo de arrependimento. Não seria uma segunda chance. Seria um período de purificação de pessoas que já trabalharam para ser salvas. Eu já queria ser salvo aqui na terra. Mas, pô, eu não pedi perdão por todos os pecados. Tem pecado que eu cometo que eu nem sempre cometi. Entendeu? É mais ou menos isso. Porque quando você comete um pecado, na verdade você sabe que você cometeu. Mas são assim, pecados que você não se atentou muito, eram pecados bobos, que você... Entendeu? Porque o Espírito Santo te convence até desses pecados. Por exemplo, tá? palavrão, beber, sem se bebedar. Por esses detalhes. Detalhezinhos. Palavras que você fala, às vezes desnecessárias, que são as palavras ociosas que a Bíblia fala. Essas palavras você vão dar conta. Inclusive está aqui, ó. Em 36, né? Mateus 12, 36. Fala dessas palavras. Que você vai dar conta, entendeu? Então... Assim, o purgatório, gente, é uma coisa inventada. Não tem nem na Bíblia o termo purgatório. Não tem nem por que você acreditar nisso. Entendeu? Olha só os versículos que eles usaram para testificar o purgatório. Não tem nem sentido. Entendeu? Nem bate direito com a doutrina deles. Um versículozinho pequenininho falando sobre purgatório. Olha quantos versículos existem falando sobre céu. Quantos versículos falando sobre inferno. Aí vai ter 3 versículos falando sobre purgatório. Pô. E 3 que nem o nome purgatório entra. Entendeu? Que lugar intermediário é esse que a Bíblia não fala? Seria tão importante. Que seria importantíssimo falar sobre isso. Mas não tô falando purgatório não. Não, claro. Mas na verdade a Bíblia fala que dorme. Dormem. Descansam. Então, entendeu? não sofre ainda. Ou ninguém dorme. Entendi. Nem o carro. Isso aí. Quem morreu está consciente. Eu acredito que seria como um sonho, entendeu? Acredito que seria um sonho. A pessoa tá ali já meio... Nem quem está condenado ao inferno. Dorme também. Dorme também. Dorme também. Quem está condenado ao inferno dorme também. Ah, então não tem ninguém no inferno ainda. Não existe. Eles- Não abriu ainda. Eles estão... Olha só, deixa eu explicar isso para vocês rapidamente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o inferno já foi inaugurado. Só para lembrar. Agora, se as pessoas estão sofrendo no inferno, é outra coisa. Entendeu? O inferno já é o lugar onde a Bíblia diz que está valendo. Porque as portas do inferno, por quê? Por que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Porque o inferno já está sendo usado. Agora, o que a Bíblia diz que vai ser inaugurado só depois dos 1000 anos é o Lago de Fogo. Lago de Fogo. São 2 coisas diferentes. Lago de Fogo é uma coisa. Inferno é outra. Inferno é outra, na verdade é essa. São 2 traduções diferentes, porque tem a tradução Gena. Oi? Tá? E foi lançado a besta e o falso profeta no Lago de Fogo. Em Apocalipse 20 é bem claro. 20 e 21. Então. Eu jurava que não tinha sido inaugurado. Por isso que eu falei, descansam. Eles estão dormindo no inferno? Mas o Hades hoje, gente, o Hades é uma extensão do inferno. Uai, é isso que eu tô falando. Então o Hades é uma extensão do inferno. Mas o inferno, brabo mesmo. Inferno. Verdade. Gente, olha só, é porque a pessoa fala assim, inferno. Igual foi engraçado agora, porque era justamente isso que eu ia falar.
Descer a sepultura. Isso, o Hades, já é uma tradução para inferno. Gena é outra tradução para inferno. E Seol é outra tradução para inferno. Todas elas falam de uma parte do inferno. Tudo é inferno. Mas o lago de fogo é uma parte do inferno que ainda não foi inaugurada. Gena, que é o lago de fogo, é essa parte. Seol é aonde, acredito eu, que estão os demônios. E Hades, onde estão o quê? Os mortos. Mas tudo isso o quê? Inferno. Tudo isso é inferno. Seio de Abraão não é parte do céu? Seio de Abraão é parte do céu. É lá que os cristãos estão dormindo. É parte do céu. Assim como Hades é parte do inferno. Quem vai para o Hades são as pessoas que já são condenadas. Não antigamente. Antigamente todos iam para o Hades. Tanto que Jesus ficou 3 dias depois. Porque isso é um outro estudo. Isso é um estudo que eu tenho que dar mais claro. Eu entendi. Calma aí. Os que aparentemente são cristãos estão descansando no seio de Abraão. Hoje, depois da morte de Cristo. Eles estão descansando no seio de Abraão. Isso. E os que fizeram um monte de porcaria no mundo estão descansando no Hades. Isso. Praticamente. Então vamos morrer sem Cristo estão lá. Quem está descansando no seio de Abraão tem mais possibilidade de subir. Não. Quem já está no seio de Abraão já subiu. Só está esperando o dia do juízo. Só está esperando. A hora de... Já está salvo porque está esperando. Vai pro céu. Ele já está no céu. Ele já está no céu. Mas se já está salvo, por que não já está morando com Jesus? Tem que esperar o dia do juízo. Não, porque a Bíblia fala que eles estão descansando. Descansando e serão ressuscitados no dia do juízo. Tá? Estão descansando. Eles já, é porque eu estou falando, eles não estão ali. Eu acredito que eles estão ali já tendo um prelúdio. Um sonho de como aquilo que o aguarda, entendeu? Então, assim... Só para não ser igual Jesus quis fazer isso. Vai todo mundo... Você vai pro inferno no momento certo, ninguém vai sofrer mais do que ninguém. Na verdade vai ser todo mundo junto. Vai ser na hora certa, todos vão viver com o Pai. Inclusive, mas antes de ir pro céu, a gente ainda vai viver 1000 anos aqui na Terra. Isso aí é outro assunto. Tá? Isso é muito bom. Que é o milênio. Antes de ir pro céu, tem 1000 anos aqui na Terra ainda com o diabo preso. Eu vou trazer um estudo mais claro pra vocês sobre isso. Vai ser aqui? É aqui, o milênio é aqui. Caramba, menina, eu vi agora, acabei de ver um pastor pregando um solto falando que o 1000 anos é o diabo solto. Não, então ele está indo contra a Bíblia. Então ele está indo contra a Bíblia. A Bíblia... Eu li o Apocalipse em um dia só por causa disso. Apocalipse 20 é bem claro, vou até ler para vocês agora. Eu lembrei disso, João. Esse que o diabo preso é que eu entendi. Quando ele prendesse, aí tudo bem. É como se fosse, não sei. Eu achava que o inferno não estava ainda. Cara, João tem muita matéria pra dar pra gente ainda, cara. Vamos ficar aqui, as férias todas. Vambora, João. Fazer logo a vigia. Olha aqui, ó. Vi um anjo que descia do céu tendo a chave do abismo, do Hades, e uma grande corrente na mão. E prendeu o dragão e a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e prendeu. E o atou por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disso, deve ser desatado por um pouco de tempo. Vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam autoridade para julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E aos que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, e nem em suas mãos, e tornaram a viver e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não tornaram a viver, até que se cumprissem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Olha aqui, ó. Então, João, quando eu falei, o último versículo, o parte do os mortos. Ó. Os mortos. Mas os outros mortos não tornaram a viver, até que se cumpriram os 1000 anos. Ele prega esse 1000 anos, eu gravei e falei assim, meu Deus, esse cara aí deu um nó. Ele pega esse 1000 anos, essas pessoas mortas, com o diabo solto nesse milênio, que não tem a quem tragar, porque está passando esse milênio, esse povo morto aí. Enquanto que esse povo já está em algum lugar com Jesus, esperando a igreja descer. Não, ele distorceu tudo. Esperando a terra descer pra terra, eu vi um novo céu pra terra. Nossa, ele distorceu tudo, porque aqui é bem claro. Ó, ele prendeu, onde ele veio com a chave, o anjo veio com a chave do quê? Do abismo. E prendeu o diabo. No abismo.
A chave do abismo, para que ele falar abismo se ele prendeu o diabo na terra? Com esses mortos. Com esses mortos, exatamente. Eles estão presos lá assim como os outros. Ele botou isso como se fosse aqui na Terra. Não, aqui na terra não. A terra não é abismo. Abismo, abismo. Terra é terra. Em nenhum lugar dos mortos. Terra não é lugar de morto. Eu não entendi, mas como que é a Terra? 1000 anos. Não. 1000 anos. E olha aqui, ó. E prendeu o dragão e a serpente antiga e o diabo, Satanás, e atou por 1000 anos. E lançou no abismo e fechou. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Para que não saísse mais a enganar as nações. Tem como Satanás enganar a nação no céu? Tem como Satanás enganar a nação no céu? Satanás pode entrar no céu? Não. Como é que ele ia enganar nações? Para que Deus ia precisar prender o diabo se o milênio fosse no céu? Para quê? Não faz sentido. Aí olha aqui, ó. E lançou no abismo. Até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disso deve ser desatado por um pouco de tempo. Vi tronos, e se sentaram sobre eles que receberam autoridade para julgar. Vi almas do decapitado por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e aos que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, em suas mãos, e tornaram a viver. E viveram com Cristo 1000 anos. Olha só, e tornaram a viver. Eles estavam onde? Mortos, dormindo com Cristo. Não sei de Abraão. Tornaram a viver com Cristo 1000 anos. Por que tornaram a viver? Tornaram a viver aonde? Na terra, gente. É claro. Eles já estavam lá. Tornaram a viver com Cristo 1000 anos. Senão ele não precisava prender o diabo. Deixava o diabo aqui na terra, a gente vivia no céu, ele não ia poder entrar no céu. Não tem sentido isso. Por isso que é bem claro que é aqui na terra. Entendeu? Ó. E depois ele diz, ó. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder. 7. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Eu acho que isso é bem claro. Tá? Nos 4 cantos da terra. Então o milênio é na terra, não no céu. 4 cantos da terra não é 4 cantos do céu. Terra é terra. Então aqui é bem claro. Esse pastor, ele deu uma viajada. Entendeu? E tem muita gente viajando assim por aí. Tem muita gente viajando no Apocalipse aí. Por quê? Porque querem pegar o Apocalipse e tirar suas próprias conclusões sem ter um estudo mais apropriado. Não é bom. Tá? Tudo que eu trago sobre Apocalipse, inclusive quando eu for trazer o estudo do Apocalipse para vocês, eu vou falar tudo trazendo versículo por versículo para vocês não acharem que eu estou inventando. Tá? Vou trazer todos os versículos para vocês. Tá? E a gente cita também, comenta um pouquinho sobre esse Papa, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E eu acho que é legal. Sobre esse novilho aí que apareceu, vermelho. A gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Mas é porque eu dei um tempo de Apocalipse, porque esse negócio de Apocalipse estava muito complicado. Tava, assim, isso tava me dando uma dor de cabeça muito grande. Porque as pessoas vinham ficar perguntando sobre Apocalipse, 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 Apocalipse. E eu comecei a pensar assim, poxa, mas o Apocalipse é uma coisa que tá pra vir. As pessoas estão tão preocupadas com o que tá pra vir, que estão esquecendo das coisas que precisam fazer. Entendeu? Então eu falei, ó, calma. Primeiro se preocupa com as coisas que você precisa fazer hoje. Calma. E as coisas... Aí eu dei um tempo de Apocalipse. Porque o pessoal tava ficando fanático. O pessoal não tava sabendo administrar isso. Mas o Papa, e eu não sei o quê. Calma, rapaz, calma. Jesus está voltando sim. Mas não olha o... Calma. Você já tem que viver assim. Não é porque o João está falando de Apocalipse que você agora... Quando eu falei que o Papa estava na Terra que poderia ser o anticristo, no dia seguinte teve 62 pessoas livres. 62 pessoas livres. Já estava aqui, João? Tu não estava aqui ainda não. Quando eu falei sobre o estudo do Papa. Era lá embaixo. No retiro, quando eu falei a primeira vez, eu não falei sobre o que eu ia dar. Quando eu comecei a falar, porque no retiro eu recebi a notícia que o Papa tinha renunciado. Falei assim, caraca, isso estava escrito na Bíblia, que o Papa renunciaria. Aí eu comecei a dar, só que eu não falei pra ninguém. Falei, só vai saber quem participar do estudo, não vou ficar dando alarme. Só quem participou do estudo do Apocalipse que eu falei. Só que não adiantou, porque foi caraca, o Papa renunciou, o João falou que o Papa não adiantou nada. Entendeu? Aí daqui a pouco o pessoal que não foi no estudo começou a me perguntar no dia seguinte. Aí eu falei, calma gente, vou dar um estudo na igreja então. Dei um estudo na igreja. No dia seguinte que eu dei um estudo na igreja, A igreja toda estava aqui. toda a igreja estava no Livres. Ou seja, parecia um culto. Não tinha lugar. A gente veio lá embaixo, na varandão, todo mundo lá. Lotou lá embaixo, lotou lá embaixo. Ainda. Tava em obra. Porque a igreja estava em obra ainda.
Ainda não tinha aquela Aquilo ia dar, aquilo ia dar. Imagina 60 de uma pessoa aqui. assim, ó. Essa Ouvindo, cena João lá no meio, engraçada. uma multidão. Aí o pessoal, não, porque o papo eu virei e falei, aí o pessoal cheio de perguntas, eu falei, tá vendo que tá ficando, tá vendo que a chama tá esquentando? Esse negócio eu quero estreito, vem, estudo. Agora eu quero estudo, agora eu quero vídeo, eu quero EVA, eu quero tudo. Entendeu? O primeiro retiro que eu participei aqui da igreja, logo esse ano passado, esse ano, que eu entrei ano passado no final, aí o João falou assim, vamos dar o tal, eu sempre estava falando do livro, nunca tinha visto. Aí, vamos dar o livro do retiro, todo mundo lá no retiro, pra gente, o livro é comendo, tá lotado. Aí vim, saí do meu emprego à noite, tá, João, posso ir pro livro? Pode, daí, tá, cheguei aqui, aí a sala aí pra sala, cadê o pessoal do livro? Ah, tá aqui. Aí eu, cadê o pessoal que eu vim todo no retiro? Reunido, não tinha nem. A gente sentava no chão, tava chovendo, o João dando aula, chovendo, todo mundo lotado. Ué, cadê o pessoal? No livro, no retiro é mais fácil, né? Porque o pessoal tá lá já, senta, agora tem que sair de casa. Pra vir, chuvinha agora, por exemplo. Não vou mesmo. Foi a boa pedida do João. Pastora Mandou, né? Sabe como que é? Brincadeirinha, gente. Brincadeirinha. Aí o João manda uma aí, não dá não. Só vi aquela vozinha dele passando lá embaixo, já sei que é o João. Ele... Pode ir, é engraçado. Não é tirar que nós vimos alguma coisa engraçada. Então assim, gente, é um estudo interessante? É muito interessante. Tá na Bíblia? Tá. Se você souber lidar com o Apocalipse, você... Por exemplo, uma vez eu parei a minha sala, parei até o meu professor por causa do estudo do Apocalipse. Comecei a falar de 2 ou 3 pessoas sobre o Apocalipse. E não tinha nem acontecido esse negócio de papo ainda. 2 ou 3 pessoas, daqui a pouco eu estava falando para a sala inteira. Foi até engraçado que o professor parou e falou assim, o que está acontecendo aí? É motim agora? É motim? O que está acontecendo aí? Aí pessoal, não professor, o João está falando de Apocalipse, e Apocalipse, mano. Muito engraçado. Ele veio como que ia brigar, né? O que está acontecendo aí? Pô, tô dando aula aqui, vocês aí conversando, motim. Não, o João tá dando aula de Apocalipse. Sentou. Tinha 2 lá, que eram os mais nerds. Uns 3 ou 4 lá na frente. Eles ficavam assim. Aí eu dando lá, a aula acabando. Professor, vem corrigir a matéria. Ó, professor, corrigir matéria? Tô dando Apocalipse aqui, vem pra cá. Muito engraçado. A aula toda. Aí, só que aí os que aproveitadores, na aula seguinte, cara, João, fala sobre Apocalipse. Pra não precisar estudar, entendeu? Aí o professor já sacou, eu falei, não é Apocalipse certo hoje não. Vocês vão estudar. Porque o professor também gosta de dando uma resenha, né? Mas assim, tem mais 2 versículos, gente, mas eu não vou ficar dando vocês penca de versículo pra vocês, não. Eu acredito que esses 3 aqui são versículos muito bons para falar de purgatório. Tem aquele, por exemplo, vocês podem usar também o dia, João. Filhinhos meus, não pequeis. João 2:1. Filhinhos meus, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem, tá? Então, assim, é um versículo também que vocês podem usar. O outro que Paulo fala, que está até aqui, sobre morrer, é ganho. Ele fala aqui, ó, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se Paulo soubesse que ele ia sofrer no purgatório, por que ele colocaria que morrer é ganho? Ou algumas traduções lucro. Olha o outro que ele fala em Filipenses 1:23. Esse é Filipenses 1:21. Tá? E logo depois, 2 versículos depois, tem o 23, ele fala assim, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Não faz sentido, se é um lugar que você vai sofrer, o que seria muito melhor? E assim, uma outra coisa que em purgatório eles dizem também, que já viu as esmolas que os católicos dão? Eles dizem que a esmola quando você dá esmola, é como se você estivesse tacando água no fogo do purgatório, nas pessoas que... por exemplo, teu parente está sofrendo. Aí você sabe que teu parente está no purgatório. Você acredita piamente nisso, está lá. Quando você dá esmola aqui na terra, você é como se você estivesse tacando água. Você está aliviando a dor dele, entendeu? Então, muitas das esmolas que eles dão aqui, também é por causa das pessoas que estão... A oração pelos mortos, a missa do 7º dia, se eu não me engano, é aquela do 7º dia que vai dos mortos, não é? Então essa missa também é uma oração pelos mortos. Inclusive isso não está testificado aqui na Bíblia. Não existe você orar pelos mortos aqui.
Tá? Mas tem um monte de versículo falando que o morto, ele de nada sabe, ele está dormindo. Tem vários versículos, tá? Mas acredita, tipo, que a pessoa acorda e não sabe que morreu, não sabe o que aconteceu, é como se tivesse que explicar pra pessoa. É, exatamente. Entendeu? Aí a esmola ajuda, a oração por eles ajuda, entendeu? Tudo isso é... Então, gente... Oi? Acender vela, tudo isso, tá? Então, gente, eu acho que com essa... Eu não gosto de encher vocês de coisa, eu gosto de ser objetivo naquilo que vocês vão usar. Eu acredito que o pouco que eu trouxe aqui pra vocês hoje já é o suficiente pra vocês saberem o que argumentar com o católico. Vocês agora não vão mais ficar dando bola fora. Ah, adoração de imagem. O católico não adora imagem. Entendeu? Eles só dão característica para a imagem além do que elas fazem. Mas eles não adoram. Eles não ficam lá... Não. E se você falar pro católico que ele adora imagem, ele vai chegar e falar, pô, você não entende que eu não adoro imagem, não é? Eles não admitem, eles não adoram imagem. Eles falaram pra tá? mim, você não tem uma foto da sua mãe? Isso aí. Eles falam que veneram. Aí eu falei, não guardo foto da minha mãe, não tem nem foto dela. Mas é isso que a gente usa. Não, isso aí. Foto dela pra lembrar. Não sei, eles falam, é isso que a gente faz. O problema é quando você pensa que a foto da tua mãe, da tua irmã, do teu filho, vai fazer algo por você. É isso que é o problema do Igreja Católica. Eles pegam aquela imagem que eles veneram e eles começam a dar características que elas não têm. Por exemplo, intercessão. O santo pode interceder por mim. E o argumento, um dos que eu gosto mais, gente, que vocês podem usar também, esse aqui, sela, porque nenhum católico tem resposta. Eu conversei com um católico chamado Teófilo, é o nome do cara. Teófilo já é um nome meio que de padre. O cara ele ia ser padre. Peguei um cara que arrebentava. O cara era bom. Eu até gostei de discutir com ele, mas não deu. Não deu. Porque quando eu falei essa foi muito engraçado. Porque eu falei de manuscrito com ele, ele gostou. Foi tão bom que não teve uma vez que quando eu cheguei lá, uma vez a Luana, ele é da base da Luana. Ele chegou lá e falou assim, Luana, e aquele menino que eu conversei? Aí a Luana, tá lá. Ele continua ensinando pra você, ele continua. Aí ele virou e falou assim, pô, o menino é bom, né? Sabe bastante. Talvez. Aí a Luana, ele ensina bastante pra gente. Aí ele falou assim, pô, mas eu também não fiquei muito pra trás não. Ou seja, olha só o que ele pensou, pô, eu também não fiquei muito pra trás. Tu vê que você, eu não fiquei tipo assim, mas eu fui na Bíblia e também com conhecimento do que eu tava falando. Eu mostrei pra ele primeiro que a Bíblia não tinha sido alterada, deixei ele quieto. Depois então, isso é muito importante. Eu dei o estudo dos manuscritos, o João não pôde pegar, muitos de vocês não podem pegar. Esse para mim é um dos estudos mais importantes que o cristão precisa saber. Eu vou ver se eu volto a dar esse estudo de novo para vocês. Para vocês, como vocês como vocês afirmarem para uma pessoa que a Bíblia não foi alterada. Tá? Isso é perfeito, é ótimo e dá uma base para vocês que vocês ficam assim de bobeira. Tá? O argumento do manuscrito que tu usou, que ele parou. Esse aí, desse estudo que eu dou. Ele não teve o que falar. E uma delas foi esse. Eu falei assim, ele falou que os santos são intercessores. Aí eu perguntei para ele assim, posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Ele falou assim, quantos santos aproximadamente devem ter na Igreja Católica? Aí ele falou para mim assim, uns 200 a 400 santos. Tem bastante santos. Aí eu virei e falei assim, pô, quantos católicos aproximadamente tem hoje? Aí ele, na faixa de 2 bilhões de pessoas são católicos no mundo. 2 bilhões de pessoas. Porque nós temos aproximadamente 6 bilhões, né? De habitantes na Terra. 6 bilhões, não é isso? 7, indo para 7 agora. Então ele falou, aproximadamente 2 bilhões de pessoas são católicas. Eu falei, beleza. Então você tem aproximadamente 200 santos, você tem 2 bilhões de pessoas. Aí eu perguntei para ele assim, você pode me dizer, aí deixei assim, eu falei, você pode me dizer quem é o único onipresente? Porque cai para nós. Aí olha a técnica de argumentação aqui. Quando você quiser aprovar um argumento teu, você não pode perguntar, você tem que já afirmar como se fosse verdade. Cai para nós, é óbvio, olha, eu falei isso mesmo. Cai pra nós. É óbvio que o único onipresente que existe é Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, certo? Eu deixei ele tipo assim, não posso falar que não. Tem gente que discorda, mas pelo menos a técnica tentou.
Aí eu falei, é certo, é óbvio, né, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o único ser onipresente que existe no mundo, certo? Ele falou, certo. Eu virei pra ele e falei assim, então, se nós temos 2 bilhões de católicos e 200 santos aproximadamente, e nenhum deles é onipresente, como é que você sabe que a pessoa que você está orando agora, o santo que você está orando agora, ele está atendendo você e não está atendendo outros 2 bilhões de pessoas que estão por aí? Maria é onipresente? Aí ele, não. Ele falou, como é que você sabe que Maria está ouvindo você, ao invés de estar ouvindo outros bilhões de pessoas que estão pedindo a ela nesse momento? Aí ele, sabe o que ele falou para mim? Eu nunca tinha ouvido isso. Vou procurar saber para poder te falar. Eu falei, então procura saber. Procura. Tudo bem, estou aqui. Entendeu? Mas assim, acabou, foi muito engraçado. Ele também falou sobre falar em línguas. Foi muito engraçado, foi muito legal, mas ele era bom, ele não era, teve alguns argumentos que ele levantou também, que se eu tivesse de bobeira ali, eu ia ficar... E ele é o quê? Ele é católico ou ele não é nada? Ele tá querendo ser padre, ele tá quase se formando em padre. Ele é quase um padre, esse cara, entendeu? Então assim, eu fiquei feliz porque eu estava argumentando com um conhecedor da Igreja Católica, e não um leigo. Não protestante. Não praticante, entendeu? Não praticante. Não, assim, então assim, os argumentos, e são os argumentos que eu estou dando para vocês aqui. Ou seja, os argumentos que eu argumentei com eles são os mesmos que eu estou dando para vocês. Se vocês derem valor, observar, vocês estão embasados, firmes, e vocês não vão ter problema com o católico e com nenhum outro, tá? Então, gente, a princípio é isso aí, tá? A mente, acredito que a mente de vocês já cansou o suficiente já para hoje. O catolicismo, acredito que eles são batizados no Espírito Santo? Uma boa pergunta. Os carismáticos agora falam em língua e tudo. Cara, essa é uma pergunta que eu acho muito difícil de te responder. Eu, por mim, João, não. Não, católico porque eles têm coisas que... Agora, tem gente que se intitula católico que cumpre o que a Bíblia diz, gente. Mas se intitula católico, entendeu? Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela não concorda com o santo, ela não concorda com nada que a Igreja Católica fala. Que religião que tu é? Católica. Mas ela vive a Bíblia. Ela fala, a única coisa que ela fica meio assim é quando tu fala de Maria. Porque ela fala assim, João, mas Maria é mãe, João. Maria é mãe. Eu sinto esse amor de mãe que tem Maria. Eu falei, tia, eu não discordo de você. Maria é mãe, eu sei, ela é bem-aventurada entre as mulheres. Mas nós não podemos dar a Maria uma coisa que não é dela. Honra nós damos a Maria, mas adoração nós só damos a Jesus. Maria não é intercessora, Maria não, ela não está ao lado do Pai, ela está dormindo. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, mas ela não tem nenhum benefício a mais do que as outras mulheres. No céu ela não tem. Aí ela virou e falou assim, aí ela ficou assim, entendeu? Mas assim, ela entendeu. Quando eu trouxe esse argumento, por exemplo, de Maria, ela não soube o que responder. Eu estou para encontrar um católico que me responda isso que eu falei agora. De Maria ser onipresente. Eu sou muito cristão mesmo, evangélico. Falando assim, tem muito católico salvo, não uso demais isso. Na igreja não uso demais, eu fico quieto. E a gente não pode nem levar a ser uma pessoa nossa tia. Porque são os nossos que falaram, eles são assim, não tem como, eu também vou falar que vai ou não vai. Agora, eu também vou falar que vai. Como eu vou saber? Não sei, entendeu? E se tiver alguma coisa que ela concorde que esteja errado? Não tem como, não vai passar. Entendeu? Então, é muito complicado um católico ser salvo, muito complicado. Mas eu vou dizer para vocês que é possível que um católico não seja? O que eu posso dizer é, se eles seguirem a doutrina da Igreja Católica, eles não são. Agora, se eles cumprirem a Bíblia, mas só tiver o título de católico, só o título, eu sou católico porque... Se cumprir o que está na Bíblia. Estava conversando com uma amiga que ela é católica. Aí eu falei assim, pô, cara, é legal, né? O padre pode perdoar pecado, né? Ela falou, pode. Eu falei, pô, então, padre é, então... esse é o problema também, né? Aí ele, por quê? Eu falei, pô, então primeiro que padre é o santo, assim, é o santo. Por quê? Porque se ele pecar, ele só vai no parquinho, eu me perdoo. Aí ela olhou pra minha cara assim, eu falei, então, poxa. Até onde eu sei, só Deus e Jesus podem perdoar pecado agora.
sabia que o padre podia não, porque então ele é um santo, cara, ele tá salvo porque qualquer coisa que ele fizer de errado, ele poderia beber, fumar e não partir, eu estou perdoado, porque se ele pode perdoar o pecado dos outros, aí ela olha pra minha cara assim, mas é assim mesmo, ele perdoa. É assim mesmo, eu não sei não, mas... Aí os católicos eles são exatamente assim. Não, mas é assim que funciona. Entendeu? É assim. Você fica questionando as coisas de bobeira, não precisa. Eles são exatamente assim. Aí tu fala, na Bíblia, já vai vir na Bíblia, tu sabe que eu não conheço muito a Bíblia. Ainda fala isso. Não conheço, não entendo muito a Bíblia, entendeu? E a Bíblia, tu sabe que a Bíblia foi alterada também, aí qual entra essa? Sabe que a Bíblia foi alterada também? Nem tudo que a gente está na Bíblia a gente pode saber, entendeu? Eu prefiro nem ler. Fico na minha, entendeu? Vou na minha missazinha, entendeu? Faço meu voto lá, faço primeira comunhão. Se a gente fala assim, eu fiz primeira comunhão. Tipo assim, caraca, tu tá salvo pro resto da vida. Porque tu fez a primeira comunhão. Então assim, é uma ignorância, infelizmente, que ronda o povo. Mas, gente, por exemplo, uma coisa que a pessoa fala assim, tem muito católico aí que é melhor do que muito cristão. Como que a gente resolve isso aí? Não. Tem muito católico muito católico melhor do que muitos que se dizem cristãos. Porque o cristão, ele era para ser melhor. Porque dentro de uma igreja, dentro dos cristãos, não era para ter racismo, não era para ter nada disso, era para o amor emanar. Por que não emana? Porque a igreja está cheia de pessoas que se dizem cristãos, não são. O que te faz cristão é a tua atitude, é tudo que você faz, é tudo que você é, não aquilo que você fala. Então, não o título que está em você. Então, quer ser cristão? Quero. Então é o seguinte, cumpre os mandamentos do teu pai e faz a vontade dele. O que Jesus falou sobre salvação? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que cumpre a vontade do Pai. Então é atitude. Aquele que cumpre, tem que cumprir. Entendeu? Então, gente, quando uma pessoa chegar e falar assim, não, eu já falo isso logo, não, porque tem muito isso aqui, é muito melhor que ter muito cristão. Não, muito melhor que ter muito cristão, não. Muito melhor que pessoas que se dizem cristão. Só tem o título. Porque a pessoa quer dizer assim, porque tem muito cristão aí, entendeu? Não, cristão ele não é. Aí eu já corto logo, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa que é cristã, ela tem que ter o quê? O caráter de Jesus nela. É ou não é? Então ela tem que ser amorosa, ela tem que saber a hora de se impor. Ela não pode, ela tem que ter os frutos do Espírito, tem que saber se dominar. Entendeu? Agora, claro, pode acontecer de às vezes você estar distraído, sem estar vigiando, e acontecer alguma coisa. Isso significa que o Espírito Santo não está em você? Não. Isso significa que você não vigiou. É possível. O que Jesus falou para eles? Ó, vigiar e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vocês estão sujeitos. Né? Foge da aparência do mal. Então a gente está sujeito. Quer dizer que você errar, que você não tem Espírito Santo, que nada disso. Significa que você não vigiou naquele momento. Mas, se você continuar no erro, aí tudo bem, o Espírito Santo vai embora. Mas se você se arrepender e voltar, aí sim. Entendeu? Então, gente, é importante a gente ter essa consciência, saber o que a gente está falando, saber o que a gente está argumentando, tá embasado, para que a gente possa ter uma melhor argumentação, tá? Aqui, gente, eu não só dou técnico, eu não só dou para vocês os versículos, eu ensino a vocês como argumentar. E eu acho